Salve nação! E a polêmica no Corinthians. Após surgir a possibilidade de Pogba ir pro Corinthians, teve polêmica que tá dando uma baita repercussão e deixando os corintianos furiosos. Nesse caso do Pogba, senão vai virar o Balotelli. Curioso é a amizade dele com o Memphis, porque... Bora lá então começar a ver toda essa polêmica e entender através das especulações que colocaram Pogba próximo do Corinthians. Se liga aí, ó. Desde que o Pogba anunciou que voltaria ou que já estava no fim da questão do doping ali, da punição, e que ficaria livre no mercado, eu me lembro que quando teve o anúncio, né, ou a notícia de que o Pogba ficaria livre no mercado, já naturalmente começou um movimento de torcida do Corinthians nas redes sociais em relação ao Pogba. Assim, não é um assunto que surgiu agora porque teve a brincadeira dele ali, a pilha dele com o Luva de Pedreiro. Mas é uma situação que assim, o Corinthians hoje está muito bem azeitado. O departamento de futebol do Corinthians pegou um jeito de trabalhar que deu certo a partir do segundo semestre com as contratações e com os resultados, que precisa ter um caminho. Então, assim, não adianta o Augusto Melo, ou por qualquer questão dele gostar de grandes contratações, ou a patrocinadora querer um grande nome, e que vai querer de verdade, não adianta se não passar muito bem pelo departamento de futebol. E o departamento de futebol, ele é com o Fabinho, com o Emiliano e com o Ramon, e principalmente o departamento de análise de desempenho, os números, o scout, é o Renan, é o Raoni. Então são todos os profissionais que analisam e dão um ok para uma contratação como essa. Quando o Memphis chegou, ele estava com um déficit físico muito grande, mas eles tinham a informação de que era um jogador que tinha uma recuperação rápida e que estava a fim de jogo, e que estava querendo. E assim, não que o Corinthians soubesse que ele ia se transformar rapidamente no que ele se transformou hoje, mas eles tinham indícios e informações de que poderia acontecer isso que aconteceu. Então foi um trabalho azeitado, um trabalho que teve o ok de todo mundo. Nesse caso do Pogba, vai ter que passar pelo crivo de todo mundo. Não adianta, porque senão vai virar o Balotelli. E o Balotelli era um desejo do Augusto, e aqui Samir Carvalho está aqui porque apuramos junto essa história. Era um desejo do Augusto Melo, tanto que ele participou das videoconferências com o Balotelli, só que tinha uma dúvida muito grande dentro do departamento de futebol, inclusive na comissão técnica, se o Balotelli iria virar no Corinthians. Então, muita calma nessa hora, torcedor. A pilha na rede social tá pegando. Mas é preciso ter muita calma, porque o Corinthians tem um jeito de trabalhar que está dando certo. Eu não acredito que vá avançar. Segundo, eu não acho boa a contratação, porque ele tem números muito ruins recentemente. O Pogba sempre teve uma coisa da carreira dele, e olha que o Sérgio falava um pouco isso, que ele é um jogador que ele se compromete por um período curto. Então, porque ele jogou muito bem em Eurocopa, jogou muito bem em Copa do Mundo, são 7 jogos. Mas ele teve sempre muita dificuldade nos períodos longos. Fazer grandes campeonatos, grandes temporadas, brilhantes temporadas no Manchester United, na Juventus, não tem. Porque ele não tem regularidade, ele não consegue se manter no alto nível, ele não se concentra em alto nível para jogar uma temporada que tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. O curioso é a amizade dele com o Memphis, porque, a rigor, eles fizeram uma pré-temporada juntos, que foi em 2016, quando o Pogba volta para o Manchester United e o Memphis começa a segunda temporada dele no Manchester United, faz 4 jogos e vai embora para o Lyon. Então, pré-temporada de 2016-17, o primeiro semestre da temporada 16-17, em que o Memphis não jogava, quase, e o Pogba estava de volta para o Manchester United. Diria que é uma grande contratação de 1,91 m. Mas de acordo com a mídia francesa, essa história não é bem assim não. Segundo alguns jornalistas que cobrem o mercado francês, Pogba estaria usando a repercussão que tem o Corinthians para tentar fechar com algum clube na Europa. O jogador saberia muito bem
que qualquer notícia veiculada ao Corinthians traria uma repercussão nacional e até no cenário sul-americano. Segundo os jornalistas, o jogador estaria aproveitando da sua fase, que estava parado devido a uma punição no doping, para tentar voltar à mídia, e isso já tinha sido estratégia do jogador anteriormente com a equipe flamenguista. Pogba, no entanto, estaria apenas usando o Corinthians para tentar sair mais dos holofotes e tentar chamar a atenção de clubes menores na Europa ou então até, quem sabe, no mundo asiático, a tentar firmar um contrato com essas equipes e voltar aos holofotes após a punição no doping. E aí, nação, vocês acreditam mesmo que o Pogba vai ser jogador do Corinthians? Bora botar fogo na discussão, quero muito saber da tua opinião. Tem os dois lados aí, né? Primeiro lado que o Corinthians não queria muito, agora tem alguns jornalistas falando que o Augusto Melo tá animado aí com a possibilidade, e outros lados também que a gente viu da imprensa francesa, né? Tem muita gente no Twitter, jornalista mesmo que cobre, que diz que o Pogba acaba fazendo isso. Fez isso com o Flamengo, fez isso com outras equipes também. É uma estratégia que usa aí na próprio mercado italiano. Ele acabou falando que ia para times menores da Itália, depois que ele pudesse jogar, e depois isso não acabou concretizando. Então é uma estratégia que o jogador utiliza, né? Na minha opinião, o Corinthians, com a dívida exorbitante que tem, não tem que querer Pogba nenhum. Ah, mas o patrocinador vai pagar. Meu, é complicado você ter salários tão altos, salários astronômicos, e toda hora ter que recorrer ao patrocinador. Eu acho que o Corinthians tem que focar em pagar a sua dívida. A dívida do Corinthians é a maior dívida dos clubes brasileiros, assim, disparado, né? O Cruzeiro, que devia muito, agora conseguiu amortizar a dívida através da SAF, e o Corinthians soa aí como a equipe que mais deve no futebol brasileiro. Precisa ter um plano para pagar suas dívidas. Eu fui contra a contratação do Memphis Depay, porque você não se paga mais de 3 milhões de salário na contratação de um jogador, né? Não tem como, nenhuma equipe brasileira tem condições, ainda mais o Corinthians, que é o time que mais deve. Mesmo assim, o cara foi lá, jogou muito, tá jogando bem, salvou o Corinthians para não cair. Eu acho que tá bom pro Corinthians ter um jogador no começo, tem o Garro ainda, que tá jogando uma barbaridade, o próprio Yuri Alberto, fase boa, o Hugo Souza, onde o Corinthians acertou, devia ficar na tua, não devia tentar gastar mais ainda. Senta com o patrocinador, fala, pô, como que a gente pode aí fazer um projeto para amortizar as dívidas, né? Se o Corinthians tem possibilidade de investimento, esse investimento tem que ser na dívida. Sabe por quê? Porque se isso não acontecer, a dívida vai começar a aumentar no Corinthians, o Corinthians já não está pagando as equipes aonde ele conseguiu contratar, por exemplo, o Ranieri, o Cuiabá estava reclamando, o próprio Corinthians acabou contratando o Hugo Souza do Flamengo, que ficou um maior tempão para tentar conseguir pagar. O Corinthians precisa urgentemente sanar essas dívidas, porque aí depois, mas o patrocinador paga lá o Memphis Depay e vai pagar o Pogba. E o resto do elenco, quem paga? Vai ficar devendo de novo, devendo salário atrasado, aí o time não anda. Então o Corinthians precisa urgentemente focar em pagar as dívidas, porque no campo as coisas rolaram, principalmente no final do ano. Mas eu quero saber da tua opinião através dos comentários. Vocês acham mesmo que o Pogba vai jogar no Corinthians? Eu quero saber o que você pensa, mas antes de você opinar, dê essa moral pra gente, inscreva-se no nosso canal. Nação Clubista tá com muita visualização, mas poucos inscritos. A galera tá consumindo conteúdo por aqui e não vira inscrito. Os caras só se tornam inscritos lá do Globo.com, Globo Esporte, e não dá uma moral pra gente. Seja nosso inscrito, torne-se um inscrito do Nação Clubista, assim você ajuda a fazer mais conteúdos como esse. E não esquece de deixar bastante like no vídeo, hein? Valeu, até a próxima!